Golpes dentro dos movimentos bolsonaristas convocados para o dia 7 de setembro. Seriam armações para tentar ter algum tipo de sabotagem, simular algum tipo de violência, de atentado entre os próprios militantes bolsonaristas, para que com isso se crie um factoide para tentar culpabilizar e incriminar a oposição ao seu governo. Vejam, isso não é um fato inédito na história do nosso país. Em 1981, houve o Rio Centro, que foi justamente uma identificação, na época, por parte das Forças Armadas, da Polícia Militar, também se utilizando de infiltrados, para tentar fazer essa criminalização daqueles que resistiam e lutavam contra a ditadura militar. E agora querem se utilizar desse método completamente desonesto para tentar, mais uma vez, alterar a compreensão da população sobre de que lado cada um está nessa disputa que acontece hoje no país, essa disputa democrática, e com isso tentar reverter o resultado eleitoral. Aliás, o que o Bolsonaro vem tentando fazer, desde o início do ano principalmente, é correr atrás de todo modo para tentar modificar uma realidade que as pesquisas eleitorais indicam, porque o povo brasileiro diz de que ele deve perder as eleições em outubro. Uma situação de crise econômica e de crise social profundas, um governo que se negou a respeitar a ciência e a medicina no momento da pandemia, e um descaso, um desrespeito completo com as nossas liberdades democráticas. A gente já se cansou de ver declarações e medidas que questionam o processo eleitoral. A gente aqui mesmo teve que votar em pleno contexto de pandemia, um absurdo, se o voto tinha que ser o voto impresso ou o voto eletrônico, com tanto de problema que a população brasileira tem, a gente teve que perder tempo com isso. E agora hoje também o ministro da Defesa enviou novamente o requerimento para o TSE, dizendo que quer ter acesso aos dados das urnas eletrônicas. Há poucas semanas, o Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores, já anunciando que não vai reconhecer o resultado das urnas, sabendo que vai perder, e dizendo que está disposto a ir até as últimas consequências para dar um golpe no Brasil. E não é à toa que hoje está circulando na sociedade brasileira uma carta em defesa da democracia e do processo eleitoral que está reunindo gregos e troianos. Assim, é gente que não tem nenhum tipo de afinidade ideológica, política, que tem uma diferença profunda de visão de mundo, de visão econômica, de como deve se levar um governo, de como deve ser a sociedade brasileira, mas que tem nesse momento um ponto em comum, que estão contra a possibilidade de golpe nas eleições, porque é disso que se trata o projeto bolsonarista. Nesse momento, a gente vive um processo de escalada golpista e de escalada de violência, porque o Marcelo Arruda, militante do PT no Paraná, apesar de dizerem o contrário, foi assassinado como um crime político. E a gente vê esse tipo de violência política acontecendo todos os dias, nas redes sociais, com parlamentares. O Bolsonaro, ele foi eleito através da urna eletrônica, não só agora, na última eleição. Ele e seus filhos bandidos foram tudo eleitos com a urna eletrônica. Agora, numa eleição em que ele pode perder, ele vem e questiona as urnas, como se elas não fossem válidas. Só vale quando o resultado é favorável a ele. A sociedade brasileira vai dar um recado para esses discursos golpistas. Tem uma mobilização para o dia 11 de agosto sendo convocada pelos estudantes, por juristas, intelectuais em todo o país, para que a gente esteja em estado de mobilização até as urnas em outubro para tirar esse fascista do poder.